Pacotão de Natal. Após acertar com De La Cruz e Léo Ortiz, Flamengo prepara anúncio de reforços. Além da dupla, clube fará outras contratações. Presidente da Caixa diz que Flamengo não apresentou projeto para estádio próprio. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante, dá aquela moral, você faz o canal Raflamelo crescer. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 na sua gente, vem com a gente, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Estou recebendo aqui, mais uma vez, nos estúdios Raflamelo ao ar livre. Muita obra, muita mudança. Ele, o locutor bacana, Mauro Santana, meu parceiro, meu amigo de longa data. E aí, Mauro? 2024 já começou para o Mengão, meu querido Raflamelo. Forte abraço a você e a toda a galera que tá acompanhando o vídeo. E começa de maneira muito promissora. Olha, tô ficando alvoroçado com esse Mengão aí, versão 2024, hein? É verdade, meu amigo Mauro Santana, e o torcedor também tá comemorando e muito. Ontem nós tivemos uma live para anunciar a contratação de De La Cruz. É negócio fechado. A gente já começa esse vídeo falando de um outro negócio fechado, né? O zagueiro Léo Ortiz, o Flamengo que chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino e já prepara o anúncio do zagueiro. E aí, Mauro Santana, na minha opinião, o que pesou nessa contratação do zagueiro Léo Ortiz foi a boa relação entre os clubes, né? Flamengo que já faz negócio lá desde o zagueiro Fabrício Bruno, emprestou o zagueiro Natan, depois vendeu, aí teve o empréstimo do Matheus Gonçalves e agora a conclusão do negócio envolvendo o Léo Ortiz. Na tua opinião, é a mesma coisa? Essa boa relação entre Flamengo e Red Bull Bragantino prevaleceu? Lembrando que também tivemos o empréstimo do Ramon, que foi pouco aproveitado, verdade. Que a gente não lembra, né? Ele foi pouco aproveitado no Massa Bruta. Agora eu vou discordar de você. Pra mim, o mais importante nesta negociação bem sucedida envolvendo Flamengo e Red Bull Bragantino foi a vontade do Léo Ortiz. Também. No futebol de hoje, no cenário do futebol de hoje, é o jogador que escolhe onde ele vai atuar, qual camisa ele vai vestir. E foi fundamental o Léo Ortiz, a informação que eu tive é que ele, que mesmo passando férias em Nova York, nos Estados Unidos, ele fez questão de ligar para o diretor de futebol do projeto da Red Bull no Bragantino e ele pediu para ser negociado. Ele deixou muito bem claro que ele não aceitaria nenhuma outra proposta. A gente lembra que o Galatasaray da Turquia chegou a fazer uma consulta direta ao Red Bull Bragantino, que esperava também uma proposta a ser formalizada pelo Mônaco, que disputa a Ligue 1 da França. No entanto, a própria pressão exercida pelo jogador foi fundamental para que o clube paulista aceitasse negociar com o Flamengo. É verdade. Eu digo que a boa relação entre os clubes favoreceu, porque se o Flamengo for negociar para tentar tirar um jogador do Palmeiras, não deve conseguir. Se o Flamengo for negociar, tentar tirar um jogador, vamos lá, Atlético Mineiro, vai até conseguir, mas vai ser difícil. Porém, essa do Red Bull Bragantino ajudou e muito. Agora, é claro que a vontade do atleta é o fator aí determinante. Ele que pediu pra jogar no Flamengo, ele ligou lá, interrompeu as férias e eu aceitei o projeto do Flamengo, fiz tudo aí pelo Red Bull Bragantino, preciso que vocês me liberem porque é o meu futuro. Então, Léo Ortiz, que será jogador do Flamengo e vai tomar conta daquele sistema defensivo. Inclusive, o Tite também foi um fator determinante, né? O Tite pediu a convocação dele para a seleção brasileira, eles têm uma relação extracampo e o Tite também foi peça fundamental, né, Mauro? Você contar com um treinador, com o prestígio do Tite, deixando aqui muito bem claro, eu tô muito a cavaleiro para falar, e você também, o Tite não era a minha primeira opção, né? Eu recebi a chegada do Tite com reservas. Lógico, a partir do momento que o cara é contratado, a gente vai torcer para dar certo. Verdade. O sucesso dele é o sucesso do Flamengo. Mas vou deixar aqui muito bem claro que não era a minha primeira opção, né? Eu acho que a gente tinha que ir no Galhardo, tinha que buscar outros treinadores até com uma experiência, né, extra-Brasil maior. No entanto, o Tite, a gente tem que reconhecer isso, é um técnico de muito prestígio e de muito respeito no futebol brasileiro. E isso facilita. Muitos jogadores
querem trabalhar com grandes treinadores. E o Tite é um grande treinador, com renome internacional. É verdade. A gente está muito animado com o trabalho do Tite, que vai fazer uma pré-temporada a partir do dia 8 de janeiro. Essa pré-temporada será dividida em 2 partes, né? A primeira no Ninho do Urubu, a segunda lá em Orlando. E vamos falar aqui de números do Léo Ortiz. Mauro Santana, números impressionantes. O zagueiro tem a segunda maior nota do Brasileirão desde 2020. 99 jogos, 6 gols, 4 assistências, 745 ações defensivas, 175 interceptações, 559 bolas recuperadas, 63% dos duelos ganhos, 63 faltas cometidas, nota 7.16 no SofaScore. Flamengo contrata um zagueirão do Red Bull Bragantino. E você falou muito bem que a vontade do Léo Ortiz foi o fator principal, e eu utilizo muito aquela frase do Dr. Marcos Mota: se não é o maior advogado do mundo da bola, tá ali no top 2, né? Se não for o maior, é o segundo maior. E ele fala muito isso. Quem controla o jogador, controla a operação, né, Mauro? Com certeza. Agora, o que mais me chamou a atenção nesses números foram as quase 600 bolas recuperadas, Sim. O que dá uma média de quase 6 por partida. Além disso, tem também a questão que não aparece nos números, mas da personalidade. O Léo Ortiz é um líder nato, é um jogador que se impõe, um jogador com uma personalidade extremamente forte. Apesar de ser um zagueiro que sabe jogar com a bola nos pés, ele também, quando necessário, ele suja o calção. Ele não tem vergonha de dar carrinho, de jogar feio, quando necessário. Então, um zagueiro de muito vigor, e eu tenho certeza que virá muito bem para o Flamengo. Muita gente fica ressabiada por conta da grave lesão que ele sofreu ainda no ano passado. Ele ficou mais de 7 meses afastado aí, só retornou em julho deste ano. Mas para que você tenha uma ideia, desde que ele retornou, rapidamente ele reconquistou a condição de titular, tornou-se novamente capitão e foram 22 jogos em altíssimo nível nessa reta final em que o Red Bull Bragantino, inclusive, conquistou uma das vagas para a pré-Libertadores. É verdade. E é peça fundamental nesse time do Red Bull Bragantino. É o cara que domina, comanda ali o sistema defensivo, e o Tite gosta muito desse tipo de jogador. Bom, Mauro Santana, trazer mais uma excelente notícia para o torcedor. Afinal de contas, são 2 negócios fechados e uma reunião que durou mais de 6 horas em Montevidéu, no Uruguai, entre representantes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, e representantes do De La Cruz. O jogador está no Uruguai, mas não participou. Ele deu aval aos seus representantes. De cara, ele aceitou o projeto do Mengão. É outra situação, né, que pediu para jogar no Flamengo, e tudo resolvido, tudo sacramentado. E por uma questão aí de último jogo do ano do River Plate, que é o chamado Troféu de Campeones, né? É como se fosse o quê? Uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil aqui pra gente. Uma Supercopa da Argentina, mais ou menos isso. Isso, e aí ele vai cumprir, né, esse último jogo, e aí depois desse jogo será aí anunciado pelo Flamengo. Aliás, o Flamengo já está preparando esses 2 anúncios, o do De La Cruz e o do Léo Ortiz. O Flamengo ganha muito com a contratação do De La Cruz, Mauro? Absurdamente. Aliás, desde que o Arrascaeta foi contratado, que a gente pede um reserva para o Arrascaeta, né? Desde 2019. Finalmente o Flamengo consegue uma contratação, e uma baita contratação, inclusive, que não impede que ambos atuem juntos, simultaneamente, até porque eles têm características que, no meu entendimento, são complementares. Mas vamos combinar, né? Inclusive, a informação que eu tinha é que a viagem para Montevidéu era uma viagem pro forma, apenas por uma questão burocrática. Os caras não iam dar viagem perdida. Para que ele se deslocasse do Rio de Janeiro até a capital uruguaia, é porque já estava tudo sacramentado, só faltava colocar, logicamente, o preto no branco, né? A assinatura dos documentos. O De La Cruz ainda não pode assinar um contrato, mas ele assinou um termo de compromisso através de seus representantes, o Paco Cassius, e ainda tem um segundo representante do jogador. Também houve complexidade, porque são, na verdade, várias frentes, né? Tem o jogador, tem o River Plate, né? E como vai ser feita essa operação, e a operação também, ela será desenvolvida de maneira a desonerar o Flamengo. Se o Flamengo diretamente tivesse que pagar ao River Plate, seriam 22 milhões de dólares. O jogador, ele assinando a rescisão do seu contrato de maneira unilateral, ele paga 6 milhões de dólares a menos, são 16 milhões de dólares, e ainda tem o lado do Liverpool de Montevidéu, que é detentor da outra metade dos direitos econômicos, e esse foi o principal fator da ida
de Spindle e Braz para Montevidéu para falar diretamente com os dirigentes também do Liverpool. Existe uma espécie de convênio, é algo muito parecido, você vai lembrar, com a venda do Arrascaeta em 2019. O Danúbio, o defensor do Uruguai, ainda era dono de parte dos direitos econômicos do Arrascaeta. O que o Daniel Fonseca fez? Ele chegou lá e funcionou como uma espécie de fiador. Ele chegou lá, ó, toma esse dinheiro aqui, para que vocês não dificultem a negociação, e depois eu vou intermediar junto ao Flamengo a compra da parte que cabe ao defensor. No caso do De La Cruz, foi bastante parecido isso. Os próprios representantes do atleta, eles assumiram a responsabilidade. Com o Liverpool. Exatamente. Então, o Flamengo vai pagar à vista a parte que cabe ao River Plate e parceladamente ao Clube Uruguaio. É verdade. E a última vez que o Flamengo esteve no Uruguai para contratar um jogador foi o Arrascaeta, né? Isso mesmo. E agora o De La Cruz, eles que são parceiros, né, Mauro Santana, na seleção uruguaia, serão parceiros agora no Mengão, e sempre quando o Arrascaeta posta lá alguma imagem, alguma coisa, o De La Cruz vai lá e comenta, e aí tem uma tréplica, né, e eles ficam nessa aí. E o Arrascaeta tava torcendo muito, né, pra esse acerto, e o Flamengo parece que ele aperfeiçoou esse modelo de negócio, né, o modelo de negociação, porque o Flamengo já caiu em alguns erros. Haja vista aí o Rossi, né, que o Flamengo foi no Boca Juniors, o Boca Juniors nem quis conversar com o Flamengo. O próprio De La Cruz no meio do ano, teve o Claudinho, né, do Zenit, o Wendel. Então é isso, acertou tudo com o jogador, aperto de mão, assinatura, vai no clube e resolve. Agora, tamanho a importância dessa contratação, Mauro Santana, o Flamengo que se torna cada vez mais gigante, de tirar o principal jogador da principal equipe da Argentina hoje, que é o River Plate, um clube milionário, né? Até porque eles chamam de milionários, né? E o Flamengo pagando aí esse valor à vista. Aproximadamente 80 milhões de reais, não é para qualquer um. E o cara é só titular da seleção uruguaia, tem a melhor nota junto com o Messi nas eliminatórias, Mauro. Lembrando que o Flamengo também, a questão da comissão dos envolvidos, né? Caberá também ao Flamengo, ou seja, o Flamengo vai ter que desembolsar mais 2 milhões de dólares, algo equivalente aí a 9 milhões e 800 mil reais em comissões. O total da operação ficará em 18 milhões de dólares, ali algo em torno de 88 milhões de reais. De qualquer forma, eu acredito que vale a pena a contratação. A gente lembra que o De La Cruz, além do River Plate, ele tá voando na seleção uruguaia. Ele não é apenas um jogador de seleção. Ele é o melhor jogador do Uruguai nas eliminatórias sul-americanas. O Uruguai que é vice-líder das eliminatórias, só abaixo da Argentina. Que venceu a Argentina dentro lá de Buenos Aires, na Bomboneira, e o De La Cruz foi o melhor jogador da partida. O Uruguai venceu o Brasil também, né? Ainda tem isso. Filhão. Olha aqui, Mauro. Ganhar do Brasil não é novidade. Não é novidade. Todo mundo tá ganhando do Brasil nas eliminatórias. Essa seleção brasileira aí de 2023, amigo, qualquer um chega lá e ganha. Tinha gente que criticava o Tite, hein? Olha aí, Mauro, números de De La Cruz em 2023. 43 jogos, 10 gols, 6 assistências, 78 passes decisivos, 76 chutes, 34 no gol, 209 bolas recuperadas, 78 desarmes, nota 7,35, a maior nota do River Plate no ano, a segunda maior nota das eliminatórias, atrás apenas de Messi. Chama atenção aqui a participação dele defensiva, né, Mauro? Várias bolas recuperadas, vários desarmes. O De La Cruz que é um jogador polivalente, mas ele se sente mais à vontade criando as jogadas, né? É um jogador mais ofensivo do meio pra frente, mas ele ajuda também ali na contenção. Isso mesmo. Inclusive, esses números defensivos, eles são acentuados justamente pela maneira com que ele é utilizado. Desde os tempos do Marcelo Gallardo, ele era utilizado um pouco mais atrás, como segundo, terceiro homem de meio campo, uma função muito parecida com o do Andrés Pereira, né, quando passou pelo Flamengo. Então, justamente por essa responsabilidade, essa preocupação defensiva, ele tem esses números também que são muito interessantes no aspecto de marcação. No entanto, eu acredito que no Flamengo, ele vai ser utilizado um pouco mais adiantado, vai ser utilizado um pouco mais à frente. Pelo menos eu acredito que dessa forma é que ele deve se encaixar no esquema que será implementado pelo técnico Tite. É verdade. Então tá aí, De La Cruz, Léo Ortiz, e é só o começo, né, Mauro? O Flamengo pretende trazer outros reforços ainda
né, para a temporada 2024. O legal disso aí é que o Flamengo está antecipando essas despesas para que elas recaiam sobre o balanço contábil de 2023. Dessa forma, não desonera aquilo que já está estabelecido para obtenção de reforços na próxima temporada. O orçamento que foi aprovado pelo Conselho Diretor do Conselho de Administração prevê 160 milhões de reais, né? São 30 milhões de euros para reforços no ano que vem. Esses valores não serão debitados, porque essas compras estão acontecendo ainda este ano. É verdade, e aí entra no balanço desse ano, né, Mauro? Olha aqui, pra gente fechar, o novo presidente da Caixa Econômica, o Carlos Antônio Vieira Fernandes, afirmou que o Flamengo ainda não possui um projeto para o estádio próprio. E aí ele deu uma entrevista ao blog Futebol, etc., do Jornal de Brasília, e explicou as conversas com o Flamengo sobre essa compra do terreno ali na área do gasômetro, a zona portuária do Rio de Janeiro, ainda em estágio inicial. E aí o Carlos diz o seguinte: nós tivemos uma conversa que ainda não está totalmente definida, porque o clube tem a ideia do aproveitamento de um bem patrimonial que pertence a um fundo de investimento da Caixa, na área do gasoduto. Mas ainda é uma coisa muito incipiente. Queremos ajudar nisso, mas ainda não existe projeto, tampouco uma solução jurídica quanto ao formato de negócio. Só que, neste momento, não tem modelo, é só uma proposta. E aí ele diz que seria prematuro também afirmar que o clube seria obrigado a se transformar em SAF para conseguir aí esse terreno. O Mauro Santana, você que é um cara estudioso, formado em Harvard, conhece tudo sobre tudo, eu considero você um professor, a minha cabeça fica meio dividida. Quem que tá certo nessa parada? É o Landim que quer comprar o terreno para construir o estádio, mas ele só quer comprar o terreno e que se dane a Caixa, ele quer que a Caixa coloque lá o valor. O valor é tanto, é 200 milhões. Toma aqui, tô comprando o terreno. Ou quem tá certo é o presidente que quer saber de tudo. Qual tijolo vai usar, qual cimento vai usar, cadê o projeto, o que vocês querem fazer, vocês vão chamar quem pra construir? Eu tô meio perdido nessa ideia aí, hein, Mauro? Vamos falar a verdade pro torcedor? Vamos falar a verdade pro torcedor. Inclusive eu falo isso no meu canal e sou sempre muito bem claro. Estádio próprio jamais foi prioridade para essa diretoria. Não me surpreende que eles cheguem lá com as mãos abanando. Sim. Sem projeto para apresentar para a Caixa Econômica. Porque o estádio próprio é uma alternativa ao Maracanã, que desde o lançamento da chapa lá atrás, com o Landim e com o Dunche, em 2018, esta era a prioridade. Essa foi a minha pergunta no lançamento da chapa dos dois. Sim. Em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. E ele foi muito bem claro para mim. Não, a nossa meta é conseguir a concessão definitiva do Maracanã. Por isso eles não apresentaram projeto, porque não interessa ao Flamengo ter projeto. E outra, o presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira, tá certo, porque a gente não tá falando, né, de um particular querendo comprar o terreno de outro particular. Sim. A gente tá falando de um banco público, ele tem que prestar conta. Não é ele que tá exigindo. Existe um estatuto interno da Caixa Econômica, existem diretrizes, existe uma norma que é norteada pela Constituição brasileira. A Caixa Econômica ela precisa prestar contas não somente ao seu conselho diretor, mas à comunidade, ao público, ao eleitor, daquilo que é feito com um bem que é administrado pela Caixa Econômica. Verdade. O terreno no gasômetro está vinculado ao Fundo Imobiliário Porto Maravilha, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. Não é só você comprar o terreno, você tem que dizer o que você vai construir, como você vai construir, qual vai ser o impacto ambiental, qual vai ser o impacto social, qual vai ser o impacto econômico. Não se sabe nem quantos lugares vai ter nesse estádio, não sabe se o tamanho do estádio. Aí eu tenho que dar razão ao presidente da Caixa Econômica Federal. O Flamengo não se atentou, a diretoria do Flamengo não se atentou a chegar preparada para esta conversa, simplesmente porque não há urgência nessa diretoria de comprar o terreno para construir o estádio. Essa é a verdade, é isso que a gente tem que transmitir. E outra, cuidado, torcedor, cuidado você, sócio, você que vota no clube, você conselheiro que acompanha a gente sabe que tem conselheiro que nos acompanha, né? Essa falácia de que o Flamengo tem que virar SAF para construir o estádio. Pode ter certeza. O Flamengo vai virar SAF e o estádio não vai sair do papel. O que passa, assim, de impressão, né, do Landim, quando ele fala muito de estádio, a minha opinião, Mauro Santana, é a seguinte: ele usa esse argumento para pressionar o governo do estado pela concessão
do Maracanã é uma concessão duradoura, né? De 20 anos, 30 anos. E aí ele falando isso do estádio, ele pressiona o governo. Porque o governo fala assim, pô, se o Flamengo construir o estádio, quem é que vai gerir o Maracanã? O que vai acontecer com o Maracanã? Sem jogos do Flamengo, o Flamengo com seu próprio estádio, e aí acaba pressionando de certa forma e já vai ter aí a nova licitação, né, Mauro? Olha só, inclusive, que já está em andamento. No último dia 7 já foram apresentadas as cartas de intenção com uma caução de R$1.800.000 de cada concorrente. A dupla Fla-Flu, o Vasco, juntamente com a W Torre e a Legends, além da Arena 360, que administra a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Mas olha só, consultei pessoas que são diretamente ligadas ao gabinete civil do governo do estado do Rio de Janeiro e que acompanham já há muito tempo a elaboração do edital para essa licitação, para a concessão pelos próximos 20 anos do Maracanã. Ele, assim, não disseram com essas palavras, mas o que me deu a entender. Dane-se se o Flamengo vai ficar ou não, se o Flamengo vai jogar ou não no Maracanã. O que eles querem é um trouxa para arcar com o custo operacional do estádio, com a manutenção do estádio, com as reformas que são obrigatórias. Tem que trocar, por exemplo, toda a tela do revestimento, né, da marquise do Maracanã. Tem que fazer muita coisa no Maracanã. E o custo é altíssimo, Mauro Santos. O custo é muito alto, né? Imaginava-se que seriam 30, 40 milhões. Amigo, vai passar de 200 milhões. Né? Quem se tornar com o concessionário do Maracanã vai gastar uma grana preta. Mas tudo bem, mas vai gastar por 20 anos. Mas determinados investimentos, né, são urgentes, né? A lona, por exemplo, da cobertura do Maracanã, ela já está expirando. Né? O prazo de validade dela é de 10 anos. Né? E o Maracanã foi inaugurado em 2013. Quem pegar vai segurar, né, Mauro? Exatamente, vai ter que segurar essa situação. É verdade. Então, o governo do estado não está preocupado se o Flamengo vai jogar ou não no Maracanã. O governo do estado está preocupado em não ficar com o ônus do Maracanã e ainda ganhar dinheiro do concessionário. É isso, meu amigo Mauro Santana, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso vídeo, sempre elucidando várias situações, nos seus comentários e também as suas narrações. Prepara o gogó que 2024 você vai narrar muitos gols e muitos títulos do Mengão. Grande abraço, você que ficará por aqui para a confraternização da equipe Raflamelo aí desse fim de ano e a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, tudo acontecendo, pacotão de Natal, vamos com tudo, ho, 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 saudações, isso aqui é Flamengo, valeu!